Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E uma segunda-feira, meus amigos, para quem gosta de teoria da conspiração. E eu começo logo dizendo que esta teoria da conspiração não deve ser levada muito a sério, pode ser que seja até mesmo uma grande fake news. Então falarei em termos assim de fofoca, sabe como é que é? Pois é, o All News Pipeline trouxe hoje uma matéria dizendo ou supondo que aquele pessoal que ficou desabrigado em Maui, no Havaí, que perderam suas residências por conta de um misterioso incêndio que poupou casas riquíssimas, mas torrou aquelas que o governo queria que fossem liberadas para milionários, por assim dizer, ou então para projetos como Cidade de 15 Minutos, essa gente toda será realocada para, prestem atenção, cidades fantasmas da China. É por isso que eu alerto, não levem isso a sério. Pode ser apenas uma loucura que passou pela cabeça do editor do All News Pipeline. Bem, seja como for, cidades fantasmas existem sim na China. E o incêndio em Maui é para lá de misterioso. Então, por conta desses dois fatores, podemos dar rédea solta à teoria conspiratória de que aquele pessoal que ficou desabrigado será assim enviado para as cidades fantasmas da China. Em relação às cidades fantasmas da China, um site chamado Lantau publicava em setembro de 2021, ou seja, há 2 anos atrás, a seguinte matéria: vilas chiques, prédios de apartamentos altos, largos parques, shoppings, praças extensas, redes de entradas. Cidades fantasmas da China têm tudo isso. Apenas um elemento crucial está faltando: pessoas. Dizia o site também que, concluídas para uma população que nunca apareceu, cerca de 50 desses locais surreais resistem desolados por toda a China. Mais ainda, as construções continuam. Nas últimas décadas, a China experimentou um rápido crescimento econômico. Hoje é uma das principais economias do mundo. E talvez por isso, dizia o site, por muito dinheiro sobrando, está construindo cidades para ninguém habitar. Bem, agora, a interpretação do All News Pipeline é que essas cidades não foram feitas porque o governo não tinha mais onde gastar, e sim foram planejadas para tornarem-se cidades-prisão. Pois é, para colocar um grande contingente de pessoas que eventualmente perderia tudo por conta de incêndios misteriosos. Daí porque não podemos dizer que isso não seja uma teoria da conspiração, não é mesmo? Muito difícil de acreditar. Agora, fiquemos atentos, porque se o pessoal de Maui, como sugere a matéria do All News Pipeline, aqueles que perderam tudo, forem enviados, por assim dizer, para a China, é porque essa história não é bem conspiracional, nem teórica. Já imaginaram o pessoal sendo levado para a China, americanos sendo levados para a China para viverem em cidades fantasmas que logo se parecerão muito com presídios bem disfarçados? Isso implicará, claro, num certo acordo ainda mais difícil de acreditar. Joe Biden, parece, recebeu sim muito dinheiro da China e agora, em troca, estaria enviando prisioneiros americanos para as cidades fantasmas da China. A fim do que exatamente? Talvez alguns experimentos. Mas aí é teoria da conspiração demais para uma simples segunda-feira, não é mesmo? Pois é. Vamos esperar que tudo isso não passe de uma grande lorota, não é mesmo?
Agora, outra matéria que parece ser teoria da conspiração, mas definitivamente não é o poder da família Soros em influenciar, ou melhor, em modificar destinos e comportamentos. A fundação mais famosa da família Soros, a Open Society Foundation, não é de hoje, que vem trabalhando com grandes fluxos de pessoas, dirigindo-se, por exemplo, à fronteira sul norte-americana e também à Europa. Não é de hoje que a família Soros admite que está trabalhando, sim, para dar uma boa vida para aqueles que foram desabrigados de conflitos, que tiveram que deixar suas terras, entre outras coisas. Também não é de hoje que a família Soros e suas fundações querem mudar o hábito alimentar das pessoas. Aquelas que comem carne, verduras, legumes, enfim, grãos, passem a gostar de grilos, por exemplo. Pois é. As fundações da família Soros, ao que tudo indica, estão mais revigoradas do que nunca e dispostas a influenciar, ou melhor, a entrar no leste europeu como se fossem organismos estatais. Quem disse isso? Alex Soros, o filho de George Soros, que parece dará uma espécie de oxigenação nas ideias do papai. Porque afinal, olhando para George Soros, tem-se a impressão de que ele está mais para lá do que para cá, e que seu ímpeto de dominar a humanidade ou influenciar na vida das pessoas esteja mitigado. Só que daí percebemos que o seu herdeiro, que está agora à frente da Open Society Foundation, Alex Soros, conhecido em alguns redutos cariocas como Sorinho, é herdeiro não apenas do dinheiro, mas também das ideias do papai. E com um sangue novo, podemos imaginar, tem pretensões de estender aí os poderes da família por mais pelo menos 50 anos. Há alguns dias surgiu o boato de que, por conta da idade do velho Soros, a Fundação Open Society Foundation estaria deixando a Europa. Só que isso foi desmentido por Sorinho. Ele disse que nada disso é verdadeiro. Está numa matéria do Breitbart News publicada hoje. Ele disse que a Fundação Open Society, que ele comanda, está mais empenhada do que nunca de salvaguardar a boa democracia na Europa, mas concentrar-se-á mais agora em países do leste europeu, como, por exemplo, Ucrânia, Polônia e também República Tcheca. A fim do que exatamente? A fim de barrar a intenção da Rússia entrar mais definitivamente na Europa. George Soros e o seu filho Alex Sorinho têm essa ideia: revigorar as barreiras culturais de povos como poloneses, ucranianos, tchecos, para que repilam qualquer tentativa de entrada da Rússia ou de simpatizantes a Vladimir Putin na Europa. Bem, qual é a novidade disso exatamente? A novidade disso é que hoje pessoas donas de organizações privadas estão se arvorando o direito que era exclusivo de Estados-nação. Na era moderna, nunca vimos um ator particular tomar as rédeas, por exemplo, daquilo que seria a prerrogativa de um Estado-nação. Só que agora isso é dito abertamente aos quatro ventos. Nós, da nossa organização, da nossa ONG, temos o direito de influenciar na vida das pessoas e mudar o rumo de estados soberanos. Essa é a novidade. Bem, para não dizerem que estou mentindo, aqui está a matéria do Breitbart News, que diz o seguinte:
O filho do ativista húngaro bilionário George Soros e presidente da Open Society Foundation rejeitou as alegações de que a sua operação de financiamento globalista irá retirar-se da Europa, ao mesmo tempo que alertou que o antigo presidente Donald Trump representa um risco para a unidade da União Europeia se for reeleito. Alex Soros, descendente do império Soros e recentemente empossado chefe da Open Society Foundation, disse essa semana que a sua organização ainda tem a intenção de, presta atenção, interferir na Europa, dizendo que o continente continua a ser de enorme importância estratégica para o trabalho da Open Society. Pois é, ele diz mais, ele diz que também o futuro da democracia responsável e democrática está em jogo. Então é por isso que ele interferirá na vida daquelas nações, como por exemplo Polônia, Ucrânia e República Tcheca. Novidade, repito, principalmente para os mais desatentos. Quando foi que um sujeito particular começou a tomar essas atitudes? Eu agora sou o Estado. Pois é, sinal dos tempos, meus amigos. Eu lembrei no sábado à noite, na live, no canal Ale Machado Oficial, na qual participei, com muito orgulho, claro, de uma teoria de Kenneth Abramovich, o escritor. Neste livro que aparece aí, cujo título não tem em português ainda, mas cujo título seria A Guerra Multifronte, defendendo a América do Islã político, China, Rússia, pandemias e conflitos raciais, neste livro, Kenneth Abramovich defende a teoria de que 4 grandes forças lutam hoje contra uma que ele chama de amarelo. Os amarelos representariam a civilização judaico-cristã, que estaria sendo atacada por outras 3 cores: o vermelho, o verde e o azul. O vermelho, claro, todos imaginamos, são aqueles países historicamente ligados ao comunismo, como Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, etc. Os verdes seriam os islamitas mais radicais, tendo como cabeça de ponte o Irã. E os azuis seriam, claro, os globalistas, porque o azul é uma alusão à ONU. E os globalistas, então, formariam um grande grupo através de organizações como a da saúde, do trabalho, mas também plataformas gigantescas, como Twitter, YouTube e Facebook, por exemplo, mais as grandes ONGs ou fundações, como a Open Society Foundation. Bem, os azuis estariam contra os amarelos, ou seja, os cristãos e aqueles que conservam a tradição judaica, impondo-se numa política de parceria com o Estado, principalmente o norte-americano, uma parceria público-privada para interferir em outros países. Bem, para que não digam que isso não é nenhuma novidade, é claro que grandes cartéis, por exemplo, já vêm influenciando na vida de nações, como o México, por exemplo, e algumas outras aqui na América do Sul. Mas o fato é que agora tudo isso é dito abertamente, e está aí o Sorinho para não nos deixar mentir. Ele é, sim, um ator, um agente de transformação social amparado por um Estado-nação. Esse é o modelo do que teremos daqui para frente. Pessoas que nunca vimos, nunca votamos, não sabemos de onde vêm e para onde vão, é que de fato controlam as nossas vidas. Será que isso tem a ver com a primeira matéria, aquela teoria da conspiração que enviará um monte de gente lá para as cidades fantasmas da China? Bem, nesse momento, depois que gente como Sorinho quer ser dono do mundo, tudo é possível, mas repito,
Tudo é possível dentro dessa grande teoria da conspiração que você não deve levar a sério. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.